Então, dando continuidade em nossa aula de ginecologia e obstetrícia, vamos falar então sobre o climatério e a menopausa. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o climatério ele corresponde ao período da fase reprodutiva e não reprodutiva da mulher, o que vai implicar em diversas alterações importantes. Não é tido como um processo patológico e sim fisiológico, ou seja, normal e esperado, né, da condição da mulher, que isso pode acontecer aos 45 até os 55 anos, onde haverá uma alteração significativa e muito drástica de hormônios, tá? E que isso vai implicar em diversas alterações hormonais e também psicológicas, uma vez que os hormônios, juntamente com o sistema nervoso central, são responsáveis por todos os controles das ações que acontecem no nosso organismo, tá? E a menopausa? A menopausa é o marco dessa fase, tá? Que corresponde à última menstruação, ao último ciclo menstrual, que vai acontecer entre os 48 aos 50 anos, tá? Vamos falar então aqui dos sintomas da menopausa. Ansiedade, depressão, dor de cabeça, diminuição da libido, dores pelo corpo, aumento de peso, irritabilidade, calor, osteoporose e lapsos de memória. Professora, por que isso acontece com a mulher? Justamente por conta dessa dessa diminuição muito brusca de hormônios. Em decorrência dessa alteração muito drástica, muito intensa, a mulher sentirá todos esses sintomas, tá? Então é muito importante que essa mulher seja devidamente avaliada pelo ginecologista e assim tem uma melhora de todos esses sintomas que ela poderá apresentar. Ela apresenta essas alterações importantes em decorrência dessa alteração muito drástica de seus hormônios. Então vamos falar da assistência de enfermagem a essas mulheres. É muito importante que nós tenhamos empatia, que nós possamos entender que essas alterações hormonais, elas são muito significativas a essa mulher e que isso implicará a essas alterações aqui descritas, tá? Então ela pode ter comportamentos, ela pode ter muita irritabilidade. Então nós precisamos ter esse entendimento de modo a criar um ambiente seguro, acolhedor, tá? De modo a minimizar esse estresse que ela possa vir a sofrer e explicar a ela que essa é uma condição que todas as mulheres passam, porque desse jeito ela se sente acolhida, ela sabe que não somente ela passará por isso e que isso é decorrente dessa alteração orgânica, tá? Tido como um processo fisiológico. Então, tudo que é fisiológico é normal, é do funcionamento do organismo e não patológico, não é uma doença. E sim, é um evento esperado, tá? Que aconteça aí no organismo dessa nossa paciente. Então, criarmos um ambiente de segurança, de conforto, de empatia, de respeito, tá? As mulheres em nossa sociedade, elas são acostumadas, infelizmente, é uma realidade muito triste, mas elas são acostumadas a serem maltratadas, a sofrerem deboche, gracinhas. Então, quando a gente trata dessas pacientes com o devido respeito, com a devida dignidade, né, instruindo a ela sobre a sua real condição, porque muitas delas não têm essa instrução, por que está acontecendo essa irritabilidade, esse ganho de peso, por ausência desses hormônios importantes. Progesterona, estrógeno. Então, é muito importante que nós possamos orientá-la para que desse jeito ela consiga entender o que de fato acontece no seu organismo, tá? E não simplesmente inferiorizar essa condição ou então fazer algum tipo de brincadeira, porque a nossa sociedade, ela tem essa questão de inferiorizar a mulher, de fazer, satirizar todas as condições pelas quais ela passa. Então, quando a gente garante a ela uma assistência humana, uma assistência digna, ela se sente acolhida e devidamente valorizada, tá? Então, essas alterações citadas, diminuição do libido, do libido, a fadiga, o estresse, essa ansiedade é em decorrência dessa mudança drástica de hormônios, tá? Muitas dessas mulheres poderão até realizar algum tipo de reposição hormonal, sempre prescritas pelo médico, tá? Porque é uma condição muito delicada, que quando feita de forma errada pode desencadear até algumas patologias, tais como o câncer. Então nós temos que orientar essa mulher a passar pelas consultas periodicamente, direitinho ali com o ginecologista e acolhê-las, ensiná-las, explicar a ela o que de fato acontece em seu organismo e não tão somente realizar o procedimento acabou. Não, nós da enfermagem somos eternos educadores, né? Nós faremos com que o nosso paciente entenda a sua real condição, sempre garantindo a sua privacidade, sempre
respeitando a sua identidade, entendendo os seus medos, entendendo os seus anseios. Então, na aula de hoje nós falamos do extremo, né? Nós falamos da menina que apresenta a primeira menstruação e falamos da mulher que para de menstruar, porque essas mudanças, elas são muito significativas, né, na questão física e psicológica de nossas pacientes. Então, nós precisamos acolhê-las em seus medos, em seus anseios, explicar o que de fato lhe acontece. Sempre que a gente for realizar algum procedimento, lhe pedir licença, explicar o porquê estamos realizando. Isso é extremamente importante na assistência de enfermagem à saúde da mulher, tá? Então, pessoal, entendam que essas questões da menstruação ou da ausência da menstruação, elas implicam em alterações hormonais importantes. Então, sabemos que os hormônios, eles controlam a reação do nosso organismo, juntamente com o sistema nervoso central. Então, uma vez que a menina começa a menstruar, alterações importantes acontecerão no seu humor, né? No seu comportamento, e a mesma coisa acontece com a mulher quando ela para de menstruar. Então, nós deveremos ensinar, explicar às nossas pacientes o porquê que essas alterações ocorrem, de modo a acolhê-las, explicar bons hábitos, principalmente para as meninas, bons hábitos de higiene, garantir a sua privacidade, explicar que esses eventos fisiológicos são normais, tá? A mulheres saudáveis, fazer com que os seus medos, os seus anseios possam diminuir. Tá ok? Pessoal, muito obrigada. Nos vemos ali no fórum.